Muito bem, muito obrigado mais uma vez a você que acompanha a programação da nossa TVAL, especialmente nosso programa Espaço Cidadão. E tenho certeza você vai ficar conosco até o final do programa porque o assunto é bastante interessante. Nós vamos falar sobre a Associação Amigos Down e entender o que é e como funciona a vivência de uma pessoa com síndrome de Down. Eu convidei a senhora Márcia Bardal, que é psicopedagoga e, como ninguém, entende desse assunto. Tudo bem, Márcia? Obrigado por ter vindo ao nosso programa. Tudo bem, eu que agradeço o convite. Márcia, uma primeira pergunta. O que é a Associação Amigo Down? A associação é uma entidade beneficente, sem fins lucrativos, que atende pessoas com síndrome de Down e os seus familiares também. Também procura prestar um serviço que atenda a comunidade em geral, né? Levando informação, conhecimento, acolhendo as pessoas, né? Procurando desenvolver habilidades, potencialidades dessas pessoas com síndrome de Down. Você é membro ou é uma das fundadoras da associação? Não, eu sou mãe de uma criança com síndrome de Down. Sim. E também sou voluntária na associação, como psicopedagoga. Né? Como psicopedagoga. Então eu não pertenço, assim, eu não faço parte da diretoria. E também não fui uma das fundadoras. Quantos anos tem já, sabe, a associação tem 24 anos. 24 anos já? E nesse ano de 2016 fará os seus 25 anos. 25 anos. Bodas de prata? Bodas de prata, sim. E há quantos anos você participa da associação? Já são 3 anos. 3 anos? Sim. Você tem uma criança com síndrome de Down? Tem. Está com quantos anos? Ele está com 10. 10 anos? 10 anos. E o que você sentiu depois que ele começou a participar também desse processo junto com vocês lá? Então, assim, na verdade eu soube da associação quando ele nasceu, porque o trabalho da associação, além assim de ser muito bom para quem participa, ele acaba abrangendo assim toda a parte dos médicos, enfermeiros, não só de Florianópolis ou da Grande Florianópolis, como do estado inteiro. Então, ela é muito indicada quando as crianças nascem. Né, para os pais que não têm se adequarem, inclusive, a essa nova realidade. Essa vivência, né, conhecer a síndrome. Então, ela acaba sendo uma referência para os médicos que recebem a criança, né, e indicam para os pais, olha, vai lá, visita a associação, né, pode ter palestras, você vai conversar com pais que já têm crianças. Então, é uma forma de acolher isso, de ter o acolhimento e a informação sobre a síndrome. E foi aí que eu conheci. E quais são os projetos que a associação desenvolve, ela sabe? Então, a gente tem a maioria dos projetos são desenvolvidos por voluntários, porque aí a gente entra num tema que é a questão de recurso, né, e que é complicado. Então, a maioria são voluntários que vão lá. Hoje nós temos, por exemplo, arte e terapia, nós temos dança e teatro, temos artesanato, reforço escolar, o Social Chef, que vocês já fizeram. Exato, já tivemos uma conversa aqui. Uma oportunidade de entrevistá-lo, ele é fantástico, o chefe Guilherme. Exatamente. Né? Um abraço a ele. Sim. Então, assim, são vários projetos que se desenvolvem e, além do foco que nós queremos, né, que nossos alunos precisam, nós também procuramos adequar com o que o voluntário vem trazer, né? Porque às vezes ele pode ser de uma área de trabalho que não necessariamente nós temos, por exemplo, um espaço para ele, né? Nós temos uma moça que é voluntária lá, que era da área da farmácia, da UFSC, mas ela vai lá e presta um trabalho de reforço pedagógico, né? Que pode, se você tem esse talento, né? Então a gente procura adequar também essa aptidão do voluntário, esse talento, com o que nós também precisamos. Dentro do segmento ali, né? Isso. E quando a criança nasce, é importante a maneira como se aborda os pais para explicar. E normalmente quando está para nascer a criança, os pais já tomam conhecimento disso ou não? Tem duas possibilidades. Uma é você consegue saber pelos exames, né, do pré-natal, e a outra é só no momento mesmo. Né? Eu, por exemplo, durante toda a gravidez, meus exames foram todos negativos, tive até uma suspeita, todos normais, porque do bebê tinha o que eles chamam coração hipericogênico, então é um dos marcadores da síndrome de Down, né, que são 10. Então aí você passa a investigar se tem os outros 9, né? E aí no meu bebê não apareceu, então ele já descartou a síndrome de Down,
aí você vai tranquilo para o parto, vamos dizer, Exato. né? E quando ele nasceu, ele tinha síndrome de Down. Mas a maioria, eu não sei se posso dizer a maioria, mas o grande número de casos você já sabe na gestação, né? Você consegue ver pelos exames, né? De pré-natal. E nesse caso de não saber, no teu caso, lógico, você é uma pessoa extremamente esclarecida e tudo mais. E para um pai mais simples, uma mãe mais simples, quando recebe essa notícia é importante que tenha um preparo para... Muito importante. A gente até chama assim o momento da notícia, né? Nós chamamos, porque faz toda a diferença, não que vá fazer a diferença no fato de você depois desenvolver ou não seu bebê, né? Isso, porque cada pai toma aquilo às vezes até, se recebe uma notícia ruim, aquilo serve até como um estímulo. Não, eu vou provar o contrário e vou fazer o melhor para o meu filho. Mas em termos assim emocionais, né, psicológicos, é muito difícil se o profissional da saúde não souber dar essa notícia para os pais, né? Porque ainda hoje nós temos essa... É verdade. Infelizmente, né? Mas nós temos alguns depoimentos de pessoas que fazem parte da associação. Vamos ver ali. O carinho, o amor, a gente chega aqui, eu digo que o cromossoma que eles têm a mais é o cromossoma do amor. Porque por mais que a gente fique cansada, que a gente trabalha aqui todas as tardes, é voluntário, né? A gente não ganha nada com isso. Mas a gente chega aqui, quando entra, eles vêm, né, todo mundo abraçar e beijar e eu te amo. Então isso nos dá assim uma alegria enorme e faz com que a gente outro dia tenha forças para voltar, né? E o sorriso deles. O querer vir para cá porque eles querem encontrar os amigos. O meu amigo Gabriel, minha amiga Pamela, o meu amigo Wilson, minha Maria Fernanda, Eduarda, enfim, todos eles. É isso que eu escuto desde o acordar até o anoitecer. Eu gosto de música ou que gosto de dançar, que eu gosto assim, porque gosto, né? Nosso aprendizado é constante, não para. Eu aprendi a ser sincera acima de tudo, que não é só o cromossomo do amor, é o cromossomo da sinceridade. E a gente aprende da maneira mais bonita, assim, e mais pura também. Ser sincera com as pequenas coisas. Eu aprendo a força de vontade com muitos deles, que quando eles querem, eles se desafiam, eles vão, eles conseguem. Tem sido um aprendizado muito constante, muito bonito para mim. Meus sonhos de estudar bastante e depois começar a trabalhar, noivar, casar e ter meu próprio lua de mel. Eu penso mais na força do amor e o convívio dos jovens, que para mim é o mais importante, é vê-los felizes. Informação é a chave de tudo. Quanto mais você se informa, quanto mais você busca, quanto mais você vai atrás de informação, mais você desmistifica a coisa. E ela se torna nisso que você viu hoje, na coisa mais natural e mais bonita. Então, as pessoas com síndrome de Down, elas estão hoje mais incluídas na sociedade, há uma aceitação mais natural desse processo? Sim, a gente pode dizer que sim. Hoje eu acho até parte muito mais porque os pais também desmistificaram um pouco isso, né?
Tem mais esclarecimentos Tem sobre mais isso, né? mais esclarecimentos, mais informações. Então hoje você vê as crianças, elas participam nos parques, você vai a shopping, você vai na praia, você vê essas crianças. Eu costumo dizer, tem algumas pessoas que dizem assim para mim, nossa, hoje tem mais criança ou mais jovem com síndrome de Down do que antes, né? Não, é que hoje elas estão mais naturalmente andando Isso, no exatamente. meio social, né? Sempre teve. Exatamente. Né? É que hoje elas não estão mais Estão mais expostas, sem problemas. dentro de casa, né? Presas, Exatamente. muitas, né? Antigamente amarradas, né? Exato, era uma Hoje não. ignorância que não tinha tamanho, né? Exatamente, Por a falta do de conhecimento, né? né? Então, por isso que a gente Exato. diz assim, quanto mais informação, melhor, sempre. a Melhor, todo principalmente momento. para quem tem o problema, para a criança, né? Pra Que não é criança, problema, que não é né? um problema, Que não é um exatamente. problema, né? Diga-se E uma de coisa passagem. que é interessante Muita gente diz que é problema, esclarecer que não é um problema. Não é um problema. Às vezes é uma solução, eu costumo dizer. Exatamente. Mas assim, é importante dizer que a síndrome de Down não é uma doença, né? Que as Exato. pessoas veem como uma doença, alguns, né? Ou muitos, enfim. E que não é um acidente genético, né? Aconteceu aquilo ali na formação da Esse criança. acidente genético que você fala, é por isso que eles têm mais ou menos a mesma aparência? Por conta do acidente genético? Na verdade, assim, eles têm alguns traços, né, característicos que são semelhantes, vamos dizer, né, que o olhinho puxadinho, essas algumas características, né, então o dedinho, que tem uma falange a menos no dedinho mindinho. E então, assim, alguns traços sim. Então parece Mas sempre tem os traços familiares tem os também traços misturados aí, né? familiares, com certeza. Se você, é como a professora falou ali antes, né? Se você, quanto mais você convive, mais você desmistifica, mais você percebe que cada um é um, né? É um indivíduo. E eu sempre digo assim, quando as pessoas falam comigo, aquele Down, né? Aquele Downzinho que tá indo ali. Eu, particularmente, eu não gosto, assim, dessa expressão, porque antes... Meio discriminatório, né? Porque assim, eu não destaco uma pessoa, eu não digo assim, aquela moça que está usando óculos que vai indo ali. Né? Aquele rapaz que usa, o cadeirante que está indo ali. Eu não me refiro a uma pessoa por uma característica que destoa das demais, né? Eu me refiro à pessoa. Então, antes de ter a síndrome de Down, ele é uma pessoa, ele é um indivíduo, né? Então, você tem que dizer aquele rapaz, aquela moça, se você sabe o nome, né? O Marcos, o João. Tem suas e não aptidões, tem tudo, né? Você pode até dizer, é uma pessoa, é um menino com síndrome de Down. Você pode, Exatamente. né? Mas eu já estou entrando do que pode e não pode, né? Mas eu acho importante isso, sabe? Acho muito importante que a gente aprenda a se referir a outra pessoa com mais respeito. Com mais assim, respeito. Né? A questão da sexualidade, como é que é tratado isso? Eu gostaria que você pudesse esclarecer para a gente. Então, Porque assim, tem muita gente que trata isso como assim, com muito... um tabu ainda. Exatamente. Então, assim, ó, Nilson, o que eu posso te dizer? Que, na verdade, estudando mais a fundo sobre a sexualidade, porque daí já é a minha área de trabalho, né? A questão das dificuldades de aprendizagem e tudo mais, e de relacionamentos. Quando eu tive o meu filho com Down, eu passei a pesquisar mais ainda. E quando você chega no tema da sexualidade, você acaba descobrindo que ela não é diferente das demais, da nossa sexualidade. E aí você começa a estudar e ler e pesquisar de que o tabu em relação à sexualidade, ele existe para todos nós. A sociedade brasileira, ela tem um tabu para falar de sexualidade ainda Bem hoje. conservadora, né? Ela é conservadora e nós não sabemos falar em família sobre isso. E outra coisa, dificuldade para lidar com isso, né? temos dificuldade para falar com isso com qualquer filho, independente dele ter ou não síndrome de Down, né? É verdade. Ou outra deficiência. E assim, não obstante essa questão, dessa dificuldade, nós vemos a sexualidade como apenas o ato sexual. E nós esquecemos que antes disso nós temos toda a questão da afetividade. Exatamente. Entende? Que ela é muito maior do que o ato em si, né? Então, se nós pensássemos sobre sexualidade em termos de afetividade, relações, nós conseguiríamos talvez falar com mais desenvoltura com os nossos filhos, com a nossa família de uma maneira geral. Então, com eles não é diferente. É isso que eu quero te dizer, assim, que quando eu for falar com o meu filho com Down ou não, eu vou usar a mesma forma que eu vou falar, né? E qual é a mesma forma? É eu perceber
quando há essa necessidade. Essa necessidade tem que vir do outro. É verdade. Né? Eu não posso despertar isso. Eu tenho que esperar esse momento. E ele vem para falar de abraço, ele vem para falar de beijo, ele vem para falar do coleguinha que eu gosto, que eu não gosto, entende? E é aí que eu começo a falar Flui de naturalmente, sexualidade. né? Flui naturalmente. Muito bem, eu vou te perguntar, nós vamos agora a um intervalo e vamos voltar ao assunto. E quando voltar, eu quero te perguntar como é que foi o Congresso Brasileiro, que aconteceu no mês de outubro do ano passado, né? Sim. Nós vamos a um rápido intervalo e depois voltamos a conversar com a Márcia Bardal, psicopedagoga, neste assunto tão interessante que é a Síndrome de Down. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Espaço Cidadão e nossa entrevistada de hoje é a professora Márcia Bardal, psicopedagoga, e o assunto é amigo Down, né? O nosso amigo Down. E a pergunta que eu queria te fazer era sobre o Congresso. Antes do intervalo te fiz essa pergunta, queria que você respondesse. Como é que foi o Congresso em outubro sobre este assunto? Foi o 7º Congresso Brasileiro, né? Ele acontece a cada 3 anos. E foi a cada 3 anos? A cada 3 anos acontece em algum lugar do país, né? E foi, assim, muito rico, com muita informação de várias áreas, assim, que são necessárias para a gente, desde a educação física, da parte de saúde, de educação, muitos trabalhos atualização de muitos assuntos, né? Isso, muita atualização de assuntos. Foi, assim, muito rico pra gente, sabe? Nós fomos, alguns da associação, né? E foi extremamente enriquecedor. As pessoas com síndrome de Down, elas têm uma característica bem marcante que é a afetividade mais aguçada, mais intensa. Isso é verdade ou é mito? Então, eu acho que eles têm, assim, um jeito mesmo, com mais afeto, assim. Mas também a gente desmistifica um pouco isso, porque cada um é um e eles têm a personalidade deles. E às vezes você vai perceber a contrariedade, é que você tem que conviver mais, né? Normalmente, quando você convive, é aquele momento rápido, onde todos nós, né, eles como nós, somos sociáveis, né? Somos educados e tudo mais. Mas quando você convive mais, você vai ter momentos, você vai perceber momentos de contrariedade, momentos da parte deles, né? De mostrar mesmo que eu tenho uma afetividade, mas também eu sei mostrar quando eu não gosto das coisas, quando eu não quero as coisas, né? Então eu não sei, assim, te garantir, né, de que todos eles tenham essa afetividade, porque eu acredito que cada um é um, né? Então, quando você não está no meio, no caso, na associação, no meio onde... Quando você está fora deste meio, com o teu filho, vamos dizer assim, você sente que existe algum tipo de discriminação ou alguma coisa diferente, assim, não da naturalidade como as pessoas tratam as crianças, as pessoas? Assim, ó, discriminação no sentido, assim, de ser negativo, de vir fazer algo ou, né... Isso eu nunca percebi, mas a gente percebe de outra forma, assim, eles, quando você chega, por exemplo, num restaurante, você percebe as pessoas olhando, elas olham o tempo todo, sabe? Quando você está no supermercado, quando você está no shopping, enfim. E isso tem esse olhar, assim, sabe? Te deixa triste, te perturba ou não? Não, assim, às vezes incomoda, né? Porque você gostaria, assim, nossa, como eu gostaria que as pessoas já estivessem mais à frente. Entender isso como uma coisa natural. Como uma coisa natural, exatamente. Então, às vezes incomoda, mas por outro lado eu penso assim, poxa, as pessoas ainda não têm toda essa informação. Deveriam, né? Porque nós temos aí inúmeras formas de adquirir a informação. Mas aí tudo bem, deixa pra lá. Eu acho que o que não pode realmente ter aquela forma, assim, mais enfática, assim, de discriminar, assim, o outro, eu falei, né? Internet. Como é que se lida com a internet e os filhos com a síndrome de Down? Então, meu filho
ele ainda não está totalmente alfabetizado, né? Mas ele abre YouTube, ele pesquisa na internet. Aí meu marido diz assim, mas como que ele não está alfabetizado naquela questão das letras, silábico e tudo mais? E ele acha tudo que ele quer. A Sítio do Pica-Pau Amarelo, Chaves, que ele adora, enfim. Eu disse, olha, o que a gente sabe é que eles têm, né? Uma memória visual é muito mais, vamos dizer assim, desenvolvida neles, assim. Então, a gente acredita que eles funcionem mais por ideogramas, né? Então, o Kim, né, que é o meu, é incrível, mas ele navega pela internet como um colega dele, ou às vezes até mais. Ele dá os toques, assim, né? Ele diz assim, não, espera, tá carregando, tá fazendo download. Ele diz pra mim, calma, mãe, tá fazendo download. Olha. E assim, e outras coisas que às vezes eu nem sei. Ele diz assim, espera, tem que pular o anúncio. Sabe? Então, às vezes, você mesmo sendo da área, você se surpreende como está desenvolvido, como as outras crianças da geração, né? Com essa questão da informática. Nós temos algumas fotos ali, são 7 fotos que eu tenho. Eu gostaria que você comentasse cada uma delas. Vamos ver essa primeira aqui. Essa foto que você está vendo aí te lembra o quê? Então, essa foto é um dos dias de Mutirão da Saúde, né? Que são um dos projetos, é o carro-chefe do Amigo Down, que acontece já há 24 anos, como nós falamos anteriormente. E é um momento assim que vem crianças, bebês, pais, jovens também, do estado todo, né, de Santa Catarina, e para um atendimento multidisciplinar, assim. Então nós temos geneticista, temos cardiologista, psicopedagogo, a gente faz uma roda de conversa, onde os pais mais jovens e os pais de crianças ou de outras faixas etárias trocam experiências, mediados, né, por nós, pelos profissionais. Então, procura interagir, né? Procura interagir. Então, aquele pai que chega, aquela mãe assustado ainda, né? Exato. Porque não sabe como vai lidar com aquele bebê, porque a gente só fala dessa questão assim, do momento da notícia, porque o bebê tem síndrome de Down. Mas a gente também não fala de todas as questões das enfermidades que esse bebê pode ter ou não, ou já apresentar ao nascer, né? Então, os pais às vezes chegam assustados com essa demanda toda que ele não esperava, né? É um rumo ao desconhecido, né? Isso, exatamente. É uma demanda emocional que a gente diz, né? Que ele não esperava. E então ele chega ali ainda muito assim, e nesse momento, assim, de todo acolhimento de nossos profissionais, como da roda de conversa que a gente chama, muitas vezes eles dizem assim pra gente, nossa, eu entrei assim tão triste, assim, né? E eu tô saindo tão renovado, tão abastecido de esperanças. Isso, né? É importante. E essa mocinha sorridente ali, junto então, com essa é a doutora dentista? Claudine, é uma dentista. Ela que faz, a que fundou o projeto Sorriso Especial. E lá também na nossa associação, né? Que atende Sorriso as crianças. Sorriso Especial, o projeto? Isso, o projeto Sorriso Especial. E atende os nossos jovens, né? Fazendo essa parte da atenção básica. Não é o nome dela? Claudine. Claudine, um abraço para você, Claudine. Isso. E essa turma aí, pelo jeito, é um passeio, né? Essa turma toda feliz num dos passeios, dos muitos passeios, né, que a associação faz, levando a eles, desde o Beto Carreiro a outros parques e tudo mais, assim. São aqueles momentos especiais, né? Sim. A próxima que temos aqui. De muita alegria. Então, esse é o mocinho que eu te falei, esse é o meu filho. Esse é teu filho. Que querido. Ele tá com 10 anos. 10 anos já. 10 aninhos, Muito bacana ele. Vamos ver a outra. Então, vamos mudar rápido, senão a mãe se emociona aqui, né? E acaba com a entrevista, né? Esse é aquele projeto que nós tivemos a oportunidade, inclusive, de ter uma entrevista aqui, né? O chefe Guilherme lá. O chefe Guilherme. Um projeto grande abraço a ele aí. Né? Muito lindo esse projeto. Esse aí é o nosso deputado, nosso senador, hoje senador da República, o Romário, senador, exatamente. E ele tem a filhinha com a síndrome de Down. Então, com ele, assim, a gente pode dizer assim que foi uma pessoa que surpreendeu, acho que a gente pode dizer isso, né? Porque não estou falando em termos questão pejorativa, mas ele era um jogador de futebol que foi brilhante, né, na carreira dele. Muito bom. O Vivan dava a impressão assim que ia lá para o Congresso e, no entanto, ele está fazendo um trabalho. E a gente teve que fazer a meia-culpa, sabe? Porque ele está fazendo um trabalho brilhante também.
no Senado, Nesse como fez segmento como, também, como né? deputado, nesse segmento. E ele, assim, agora, na questão das leis, né, de projetos de leis, as frentes que ele abre, assim, são fantásticas, sabe? Tanto da pesquisa científica... Não são tão divulgadas até. Não são, exatamente. Deveria ter mais mesmo. Divulgação, exatamente. E agora com essa lei da aposentadoria, porque nós tínhamos um problema, sabe, Nilson? Assim, nós temos os nossos jovens e a gente procura também encaminhá-los para o mercado de trabalho, né? Exato. Então, o que acontece? Muitos pais recebem um benefício, né? E o que acontece? Quando você entrava no mercado de trabalho, automaticamente o benefício era cortado. Só que assim, os nossos jovens precisam de um olhar diferenciado, vamos dizer, né? De um treinamento, de uma adaptação diferenciada ao trabalho. E muitas vezes, até assim, por questões de transporte, distância do trabalho da casa, o pai tinha que ser envolvido, ou a mãe tinha que ser envolvida, né? Ou ele vai sozinho, mas é longe, então tem um ritmo diferenciado. E acontecia que o trabalho não ia para frente, vamos dizer, acabava-se o vínculo, o jovem voltava para casa e não tinha mais nem o salário e nem o benefício. Então, com esse trabalho do Romário, ele conseguiu mudar a lei para que o jovem, se houvesse algum problema, né, nesse trabalho, ele pudesse voltar a ter a família, né, a voltar a ter o benefício. Interessante. Então, isso é uma das conquistas, dentre várias que a gente já teve com o trabalho do Romário. Então, realmente, ele está fazendo a diferença. E esse casal simpaticíssimo aí, com um bebezinho, que me parece não tem a síndrome de Down. Isso, o bebê não tem. É um casal, é o filho deles, certamente. É o filho deles. E aquilo que a gente falou anteriormente sobre sexualidade e afetividade, né? E mostra, assim, que eles podem se relacionar sim, podem ter uma vida afetiva completa. E tem o bebê também. O bebê não tem a síndrome de Down. A gente sabe, assim, pela ciência, que existe uma porcentagem de 50% de chance de você ter ou não, o casal, né? Exato. O bebê com síndrome de Down. Um casal com síndrome de Down, ele tem a possibilidade de ter ou não ter, meio a meio, sim, sim. Filho com síndrome. Isso no congresso agora do ano passado, se falou também numa das mesas, né? E se confirma isso, que é 50% de chance do casal ter um bebê com síndrome de Down. Então, é alto, né? Eu acho uma taxa alta. E que é um assunto ainda polêmico. Para mim é novidade, inclusive. É um assunto ainda polêmico, a questão da gestação para a pessoa ou o casal com síndrome de Down. E eu acho que, como qualquer gravidez, cabe ao casal, cabe à família discutir isso, né? É um tema ainda muito bem, Márcia. Se refere a cada um. Márcia, nós temos ainda quase um minutinho aqui para terminar o programa. Eu gostaria que você ficasse à vontade para fazer suas considerações finais em relação a este assunto, o que você quiser explanar melhor aí, fique à vontade. Então, eu gostaria só de falar sobre uma questão que ainda também tem a ver com o Romário, que é essa questão da inclusão nas escolas, né? Nós tivemos esse ano que passou um momento muito difícil para nós, assim, de muitas lágrimas, né? Pela questão das escolas particulares, né? Nós fizemos, a Associação Amigo Down entrou com uma representação junto ao Ministério Público, como as demais entidades, a AMA aqui de Florianópolis e entidades no Brasil inteiro. Proibido também. Porque isso foi infelizmente, a princípio se pensou que era do sindicato aqui de Santa Catarina, mas infelizmente era da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Escolas Particulares. Era pior ainda, né? Pior ainda. Então, no momento em que a gente trabalha muito e muito assim com os pais, com a sociedade, pela inclusão das pessoas, não só na escola, como no mercado de trabalho, na sociedade, como o direito do meu filho de brincar com as outras crianças no shopping, sabe? Você ter isso da parte de pessoas que têm o direito dado pelo Estado, que é uma concessão, né? Isso tem que ficar bem claro. Por isso a escola particular tem que seguir as regras, sim, do Ministério da Educação, porque ele recebe uma concessão para trabalhar, como uma empresa de ônibus recebe uma concessão para funcionar, não é do dono da empresa, né? Então ele segue as regras da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Porque tem gente que diz assim, não, é um estabelecimento particular, ele tem o direito de fazer como ele quer e cobrar o que ele quer. Não, ele não tem o direito.
Ele não tem, porque se ele quer trabalhar com aquele produto... Ele tem direitos e deveres também. Né? E deveres. Se ele quer trabalhar com aquele produto já existe normas e regras para funcionar. Certo? Então, eu quero ser dono de uma escola particular. Eu posso ser. Aquilo, né? Tanto que ele recebe o direito à concessão para abrir sua escola. Você, se quiser abrir uma escola, você pode. Você entra no Ministério da Educação, apresenta lá todos os requisitos e eles vão te autorizar ou não. Então, você recebe uma concessão. Quando você recebe a concessão, você tem regras para cumprir. E uma delas é que todas as crianças, jovens e adultos, numa escola têm direitos iguais. Eles são iguais. Então, se o meu filho custa R$100, o teu filho custa R$100 para aquela escola. Sem dúvida. Se eu tenho que colocar uma rampa, um elevador ou o que seja, você pode procurar verbas, subsídios, o que for junto ao governo, e esse é um direito teu, né? Você pode chamar os pais para uma conversa, o que você precisar, mas o que você não pode é escrever uma carta discriminatória e tão assim, devastadora como foi a carta do Cinep Santa Catarina e da Confenem. Então, isso eu queria... E no Romário ele fez a lei, dos projetos de lei foi esse da não cobrança da taxa. E foi aí que tudo se deu, né? Porque já está no Supremo, então a Confenem insistiu, apesar dos pais terem entrado com todo esse movimento, a sociedade entrou, porque a OAB também entrou contra, né? Eles ainda levaram ao Supremo, então ainda está em discussão essa questão, que é muito séria, porque eu acho que a gente acaba dando um passo ou mais atrás no processo de inclusão. Justamente numa época dessa. Pessoas, exatamente. Está é um retrocesso. Tentando... Né? É uma tentativa de retrocesso. Exatamente. Márcia, foi muito bom conversar com você. Muito obrigado pela tua presença aqui. Eu acho que teríamos muito mais coisas a conversar, mas quem sabe numa próxima oportunidade, tá? E a gente está à disposição para vir aí conversar, falar mais sobre a associação. Espero que tenha colaborado. Grande abraço a você. Obrigada. E a você que estava assistindo o nosso programa até agora, nosso muito obrigado. E eu espero contar com a tua audiência no próximo programa. Até lá.